Dai ao Senhor, ó filho dos poderosos, dai ao Senhor glória e força. Quem são os filhos dos poderosos? Somos nós, que ouvimos o Evangelho e aceitamos. Veja comigo Romanos 1,16, você conhece bem. Romanos 1,16. O que ele diz lá? Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, vamos ler? Pois é o quê? Poder de Deus, para a salvação de todo aquele que crê. Então você recebe o Evangelho, os profetas pregando, os apóstolos, não são filhos dos poderosos. Agora não se sinta um poderoso chefão não, tá bom? Nem um poderoso chefinho, né? Não. Se sinta um servo de Deus. Mas você tem que entender o que é isso. Ele está dizendo, dai ao Senhor, ó filho dos poderosos, dai ao Senhor glória e força. Por que eu falei isso? Falei em um tom de brincadeira, mas não. Porque diz, dai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Cuidado para você não querer a glória para você, achando que você é o Todo-Poderoso. Não. Abraão era um homem que andava com Deus, mas teve um período da história que ele saiu da presença de Deus. E aquele homem que via Deus fazendo tantas coisas, passou 13 anos sem ver Deus operar. Quando Deus se revelou para ele, disse, Abraão, Deus falando, eu, Deus, sou o Todo-Poderoso. Então, cuidado. Nós contamos um caso, vocês já ouviram bastante missionários citando, que manifestou um demônio, né? E vários pastores foram, sai, ninguém conseguiu expulsar o demônio. Aí chegou um jovem pregador, o demônio nome Jesus, e o demônio saiu. Aí o pastor saiu de lá assim, ó. E o rapaz falou para o missionário, o demônio saiu da pessoa e entrou no pastor. Não, dá a ele devido à glória, é dele. Nós apenas usamos o Evangelho que é o poder de Deus. Aí nossa mensagem diz, adorai ao Senhor na beleza da sua santidade. A voz do Senhor ouve-se sobre as águas. Quer dizer, está passando uma luta, você ouve a voz de Deus. Como é que você ouve? O Espírito Santo, ele é o nosso ajudador. Ele é o nosso conselheiro. Lá em João 14, 26, diz, mas aquele Consolador, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome. Coloca a tradução corrigida, atualizada, que é conselheiro. Mas o conselheiro, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas. Na tradução de linguagem de hoje, fala ajudador também. Se ele tem, mas se não tiver, tudo bem. Não vai ter. Mas o auxiliador, então auxilia. O Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas e fará com que também lembrem de tudo o que eu disse a vocês. Quando é que Deus fala conosco? Quando estamos lendo a Bíblia, quando estamos ouvindo uma pregação, quando estamos, entenda bem, simplesmente lembrando de algo, ele faz você lembrar. Aquele testemunho do homem que tinha 16 anos, era um garoto, quando o coração dele ficou deformado, da cintura para baixo paralisado, estão lembrados? E ele então orou a Deus e ficou curado. Ele estava desenganado até pelos pastores. Um pastor da igreja da avó dele foi orar por ele, colocou uma mão assim em cima da outra e disse, Senhor, prepare o coração desta família que está perdendo esse jovem. E ele estava muito debilitado, que nem conseguia falar. Mas ele estava andando por fé, quer dizer, olhando para o seu corpo, para os sintomas, ele dizia que ia morrer mesmo. Mas ele tinha orado. E ele orando sobre Marcos 11, 24. Por isso vos digo, que tudo que pedirtes, crendo que o recebereis e tê-lo-eis. Ele segurou aquela, não, a bênção já é minha, já é minha. E dias depois ele realmente se levantou, foi trabalhar. Um ano depois os sintomas voltaram. Quando voltaram, ele começou coração palpitando, as pernas fracas, e disse, agora eu vou morrer. Mas ficou até feliz, eu vou para o céu, eu sou de Jesus. Deus fez ele lembrar, olha o Espírito Santo, vos fará lembrar de tudo quanto eu disse a vocês. Ele lembrou do Salmo 91, que ele já tinha lido, versículo 16, que está escrito, dar-lhe-ei abundância de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Ele deu um grito e disse, diabo, se você não sabe ler, eu vou ler para você. O meu Deus diz no Salmo 91, 16, que eu terei abundância de dias. Eu não vou morrer hoje, nem amanhã, né? Daqui a uma semana, daqui a um mês, daqui a um ano, daqui a 10, 20, 30. Ele morreu com quase 90. Amigo, Deus vai fazer. A voz do Senhor ouve-se sobre as águas. O Deus da glória troveja. Ele grita com você, às vezes é necessário. Um pastor nosso, o filho dele é médico. E ele estava 5 horas da manhã, vocês ouviram o missionário contar isso? 5 horas da manhã ele estava lá e disse assim, perigo, dentro dele. Mas o que é isso?
Senhor Jesus, se alguém está em perigo, tem misericórdia, guarda essa pessoa agora, proíbe o diabo de destruir essa vida. Era o filho dele, estava sendo assaltado, saiu do hospital, do plantão, um rapaz colocou o revólver em cima dele, ele disse que ele não faz isso, ele não reage, ele está sabendo, né? Ele não está passando na mão do rapaz, o revólver foi, o outro, rapaz, eu estouro, aí ele foi, explicou tudo, ficou tudo resolvido. Quer dizer, como é importante andar com Deus. A voz do Senhor ouve. Olha, o Senhor, o Deus da glória troveja. Alguém acordou essa madrugada com a trovoada? Não foi? Foi trovoada essa madrugada. Eu escutei. Eu orei de hora em hora. Todo primeiro dia do mês, eu faço oração de hora em hora. 1 da manhã, 2 da manhã, 3, 4, 5, 6, 7. Né? De hora em hora, eu boto o rapaz despertar. E 3 horas, eu acabei de fiz a oração e ainda fui ao banheiro ainda. E eu escutei. Eu disse, rapaz, está chovendo forte, hein? Aí eu fui ver, estava chovendo forte mesmo. Então, Deus agora troveste. O Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é o quê? É poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade. Veja comigo, Isaías 66, versículo 6. Isaías capítulo 66, versículo 6. Isaías 66, versículo 6. Uma voz de grande rumor virá da cidade, uma voz do templo, a voz do Senhor que dá o pago aos seus inimigos. Irmão, essa voz fala, não temas porque eu sou contigo. Não te assombres porque eu sou teu Deus. Veja, eu estou falando de Isaías também, aí ele está, deixa eu não sair daqui, 41:10, mas veja o 11, 41:11, olha o que ele diz. Eis que envergonhados e confundidos serão todos que se irritarem contra ti, tornar-se-ão o quê? Nada. Os que contenterem contigo perecerão. Não estamos falando de pessoas, os demônios vão se tornar, mas até pessoas também, que vão ver que não adianta. Como eu falei, alguém pode ir num terreiro, pagar uma entidade, vai ver que não adiantou nada, mas eu fiz tanto, eu falei com aquele guia, com aquela entidade, mas não vale, porque o anjo do Senhor se acampa ao seu redor. Por quê? Você ouve a voz de Deus. Em vez de você ficar tremendo, olha, eu sou feiticeiro, eu vou levar seu nome para o terreiro. Se Deus é por mim, quem será contra mim? Pronto, você já deu voz à palavra. O anjo do Senhor está ali, o inimigo vai ser envergonhado. Olha o que ele está dizendo para nós, 66:6, ele está dizendo para nós. Ele disse, uma voz de grande rumor virá da cidade, uma voz do templo, a voz do Senhor que dá o pago aos seus inimigos. Ainda Isaías, capítulo 30 agora, versículo 31. 30 é o capítulo, 31 é o versículo. O que ele diz? Porque com a voz do Senhor será desfeita em pedaços quem? A Síria. Quem é a Síria? Eram os inimigos, entenda bem, de Israel. E ele está dizendo aqui, que feriu com a vara. Então qualquer pessoa se tornar inimiga, ela vai ser envergonhada. Porque se Deus é por nós, o que Paulo falou, quem será contra nós? Você tem que crer nessa palavra. Segurar nessa palavra é muito importante. Agora, matéria nova. Se a pessoa não ouve, se ela despreza a palavra, primeiro livro de Samuel, capítulo 15, versículo 19. A consequência de quem não quer ouvir. Quem despreza, ouve a palavra e despreza. Não despreza a palavra de Deus. Primeiro Samuel, não é primeiro Samuel 15, 19. Por que, pois, não destes ouvido ao quê? A voz do Senhor. Antes voaste ao despojo e fizeste o que era mal aos olhos do Senhor. Ele está falando para Saul. Ele perdeu o reino, porque Deus deu uma ordem para ele, para fazer algo, não vê. A Bíblia diz, não porei coisa má diante dos meus olhos. Você está colocando, Deus está vendo. Deus conhece os pensamentos e as intenções do coração. Você não liga para isso, Deus está vendo. Você está desprezando a palavra. Paulo falou, Filipenses 4:8. O que ele falou de pensamentos? Ele disse assim, quanto ao mais, irmãos meus, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor nisso, então se não há nisso, não pensai.
E a pessoa não liga, ela despreza. Aí o que acontece? Ela não vai reinar. Aí vem o fogo do inimigo e queima. Fica o cheiro do fogo, fica a marca do fogo. Mas por que ficou? Não deveria ficar. Sadraque, Mesaque e Abednego, nem o cheiro do fogo ficou. A proteção de Deus é total. Nós temos que buscar essa proteção, querer e desejar essa proteção. Agora vamos para nós, se eu falei o negativo, vamos falar o positivo. Deuteronômio, capítulo 28, versículo 2. Deuteronômio 28, 2. É lindo esse versículo. E todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Quando? Quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Então as bênçãos virão. Quando ouvires, ela vem. Você ouve, você está no meio da tempestade, você ouve. Não, maior é aquele que está comigo. Você se acalma, Jesus, o Senhor vai agir aí, o Senhor vai dar a direção. É o diagnóstico. E a doença é terrível. Não, Deus é poderoso para mudar essa história. Deus é poderoso para reverter esse quadro. Eu tenho um Deus que tudo faz. Um pai contou, filhinho dele nasceu prematuro, está dizendo, não, o Senhor não me deu esse filho para perder, não. O Senhor me deu esse filho que é para educar, para criar. Eu vou, ficou lá, não lembro das palavras, Deus deu a vitória. Quer dizer, você ouve a voz de Deus e coloca em prática o que Ele está falando com você. Isso, então, as bênçãos virão, todas essas bênçãos virão te alcançam quando ouvires a voz do seu teu Deus. Não faça como Adão e Eva. O que eles fizeram, pastor? Gênesis capítulo 3. Versículo 8. E ouviram o quê? A voz do Senhor Deus, que passeava pela viração do dia, e escondeu-se Adão e a sua mulher da presença do Senhor. É como se Deus não estivesse falando com eles. Tem gente que faz isso. É com você. Nós estamos aqui, nós somos um povo, né, heterogêneo, vamos dizer assim, quer dizer, com várias, né, situações, mas Deus fala individualmente em cada coração. O que Ele fala num coração, Ele fala de maneira em outra. Ele está falando. Ele está dizendo, você vai agora continuar, vai fechar? Não. Ouça a voz de Deus, não endureça o coração. Salmo 95, 7. Estamos terminando já. Não vou fazer tão extensiva como Paulo, que o homem até dormiu. E não só dormiu, como caiu e morreu, mas ressuscitou, tá? Mas não morre não, por favor. Porque ele diz assim, Ele é o nosso Deus, e nós ovelhas da sua mão. Se hoje ouvisse o quê? A sua voz, não endureçais o coração. Basta. Não se esconda, Ele está falando com você. Uma vez eu falei para um jovem sobre o ministério, a chamada. Quando o Deus chamou Mateus, Mateus não estava duro não. Se você olhar na Bíblia, Deus não chama quem está parado não, Deus chama quem está trabalhando. Mateus 9,9, ele era cobrador de impostos. O cobrador de impostos era considerado um homem de grana. Ele passou lá na alfândega, lá onde ele estava, Mateus 9,9. Olha só que coisinha simples que diz. Mateus 9,9. Cadê o rapaz? Foi sair? Não, voltou já. E Jesus, passando adiante, viu assentado na alfândega um homem chamado Mateus. Disse, segue-me. E levantando, seguiu. Não é gente que não. Mas não é para todos. Não estou dizendo que é para todos. Você tem que saber se é Deus te chamando para o ministério. Lucas capítulo 5. Lucas capítulo 5. Isso aqui é muito forte para nós. Não, toda a mensagem, é só os versículos 10 e 11 que eu vou ler. Também sobre o chamado ministerial. 5, 10. E de igual modo também Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão, não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E levando os barcos para a terra, fizeram o quê? Deixaram tudo e o seguiram. É um ministério. Entendeu? Tem que saber se a pessoa é chamada. Às vezes é chamada para isso, às vezes é chamada não para ficar direto no ministério. Nós poderíamos ter 1000 igrejas no mínimo. Você já viu, talvez no seu bairro tem, às vezes uma igreja pentecostal, uma igreja tradicional, que ela abre só terça-feira à noite, quinta à noite ou domingo de noite. Conhece a igreja assim? E quem vai ser o pregador? Você que Deus está chamando. Você que é um policial, você que é um engenheiro, um pedreiro, Deus está chamando você. Talvez para pregar o evangelho, mas você não tem que ouvir a minha voz, você tem que ouvir a voz do Senhor. Essa chama tem que arder em você. Nós estamos nas praças todos os dias,
Você pode pegar um sábado, domingo e ir para as praças. Nós estamos nos hospitais. Estamos aí. A pastora Thaís convoca as mulheres que vêm, fazem trabalho social e espiritual na praça. Dá alimento às pessoas, fazem tudo. Mas a questão de ouvir a voz de Deus. Mas, por favor, não quer levar isso para o lado ministerial só. Quer levar em tudo. Aprenda a ouvir a voz de Deus, porque a voz do Senhor é poderosa. E Deus falou com você.